Olá, pessoal. Hoje, dia 26 de abril, e nós estamos aqui em mais um podcast do PL Ananindeua. Estamos trazendo hoje um tema de muita importância, principalmente para o mês de abril. Vamos falar sobre o autismo e outras síndromes e TEAs que têm afetado tanto nossas crianças e nossos jovens, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós temos aqui hoje para participar Henrique Costa, que é membro do diretório do PL. Temos a professora Patrícia, que é especialista em Libras. Temos a Jeane, representante da Igreja da Paz, que inclusive no último sábado proporcionou um evento muito legal, que falou sobre o autismo lá na igreja, que teve participação de muitos profissionais da área. Temos a advogada Eliene Coelho e também a psicóloga Wellen, que vai falar conosco sobre esse tema de suma importância hoje em dia. Wellen, vamos começar falando um pouquinho aí da tua experiência, o que tem acontecido, como é que tá essas crianças, essa geração que tem sofrido com essas síndromes, não tão recentes, mas que agora estão em grande proporção. Olá, pessoal. Sou Ellen Cavalcante, sou psicóloga cognitiva comportamental, sou especialista em desenvolvimento humano, também tenho especialidade em aspecto autista, nós chamamos dessa forma, né? Eu sou mãe atípica, tenho 2 filhos que são autistas, João Lucas e João Pedro, de 7 e de 5 anos. E há 5 anos eu me descobri mãe atípica, e aí desde então associei a minha profissão com a minha realidade do dia a dia, que é lutar por processos de inclusão todos os dias, não somente para os meus filhos, mas para os filhos de todos aqueles que necessitam se sentir pertencentes. É bem interessante quando nós falamos sobre inclusão, e aí no mês de abril é uma temática bem especial, quando nós trazemos a inclusão voltada para todas as formas de deficiência, e uma delas é o autismo, né? Quando nós falamos de pessoas autistas, nós nos referimos a elas como neurodivergentes, atípicas, mas no mês de abril se fala bastante sobre os neurodivergentes, mas nós devemos trazer também a importância de não incluir somente os autistas, mas todas as outras pessoas que estão dentro, né, desse processo de inclusão. A gente aproveita a bandeira do Abril Azul para falarmos sobre os deficientes visuais, auditivos, físicos e intelectuais. E dentro dos deficientes intelectuais, falamos sobre o autismo. Quando a gente para pensar sobre esse público, nós não os chamamos de pessoas especiais ou qualquer outro termo. Nós chamamos exatamente de pessoas com deficiência. Por muito tempo, nós falávamos pessoas portadoras de deficiência, como se eles pudessem portar e desportar esse desafio todos os dias. Mas é algo que faz parte do processo deles, e aí, na verdade, não são eles que precisam se adaptar à sociedade, é a sociedade que precisa se adaptar à necessidade deles. Esse mês de abril de 2024, nós temos o tema valorizando as habilidades e respeitando as diferenças. E aí a gente traz essa temática para trazer para a sociedade que deveria ser um processo natural nosso, incluir as pessoas. Até porque, se nós formos parar para pensar, nenhum de nós somos iguais. Mas ainda assim se tem muito preconceito, e ainda assim muitos dos nossos estabelecimentos, como por exemplo igrejas, supermercados, restaurantes, shoppings, escolas, ainda não estão dentro desse processo de adaptação ideal para que essas pessoas se sintam pertencentes da sociedade, como todos nós temos o direito de nos sentirmos. Então, é muito interessante a gente trazer essa temática, não só como um processo de levantamento de bandeira, mas dizer que o processo de inclusão, ele é 365 dias do ano, e é em todos os momentos e em todas as esferas. E aí, quando a gente fala de cuidar de pessoas com deficiência, nós precisamos também olhar em cuidar das pessoas que cuidam delas, que muitas vezes são seus pais, seus irmãos, seus avós, seus familiares, que abrem mão, né, de muitas questões particulares para poder lutar pela dignidade dos serviços de saúde, para que essas pessoas tenham acesso, dos serviços de escola, para que essas pessoas possam ter acesso, respeitando aí as suas particularidades. Então, que nós possamos discutir e falar sobre isso de uma maneira muito especial,
sabendo que é muito mais do que um processo simplesmente de falar sobre o tema, mas nós podemos praticar sobre ele todos os dias. E nada melhor do que falar sobre isso numa mesa multiprofissional, para que nós possamos aprender em como incluir as pessoas todos os dias. Muito interessante o que você falou, Ellen. Assim, você falou que não é somente o autismo, né? Normalmente, quando a gente vê falar Abril Azul, a gente foca logo no autismo. Mas tem outras síndromes, outras, como foi que você disse? Deficiências, né? Isso, e nós temos aqui uma especialista, quando a gente fala de síndrome, também, desculpa, que é na questão de uma Libras. coisa bem interessante. Falava muito sobre síndrome, né, há algum tempo atrás, mas essa nomenclatura, ela a adequada é pessoas com deficiência. E nós temos aqui a Patrícia, que também é especialista em Libras. Ela atende pessoas também que têm uma deficiência. Sim, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Patrícia, eu sou professora e também intérprete de Libras, e é muito interessante poder abordar esse tema extremamente importante, porque quando se falamos a respeito da Libras, muitos de nós às vezes acabamos esquecendo que a Libras ela é uma língua própria do Brasil. É muito interessante sempre relatar isso, porque muitas pessoas sempre vêm a dúvida. Mas assim, se eu aprender a Libras, eu vou poder me comunicar em outro país, em outro lugar? Aí não, cada país tem sua própria língua de sinal. E é muito também interessante eu poder alertar, porque muitas pessoas acabam até mesmo se confundindo sobre o termo correto, a direcionar para a pessoa que tem a deficiência auditiva. Aí alguns chamam, aquela pessoa que é muda, aquele mudo surdo, aquele mudinho. Então, até mesmo eu estou aqui para abordar, para ensiná-los, né, a maneira correta de como nós devemos falar para uma pessoa que tem deficiência auditiva que é surdo. O termo correto é surdo, tá bom? Então, isso é muito importante, né, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm e acabam falando sem poder, porque não tem a oportunidade, talvez, de saber, ou até mesmo não recebe essa informação. E falando a respeito da Libras, posso levar adiante? Pode. Posso? Falando a respeito da Libras, nós entendemos, ela já está confirmada, na verdade, já é algo concreto de que a Libras ela é a segunda língua oficial do Brasil. Nós falamos hoje o português. E a nossa segunda língua é a Libras. Aí sempre vem aquela pergunta, mas não era para todo mundo estar sabendo utilizar a Libras? Deveria, porque é a nossa segunda língua oficial. Às vezes a gente se preocupa tanto em aprender um outro idioma, mas a gente esquece que dentro do nosso país nós temos duas línguas e que nem todas as pessoas, né, têm acesso ou até mesmo têm interesse em aprender, e é extremamente importante. Muito importante. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. É interessante esse tema de Libras. Eu lembrei agora de um passado não tão distante, né? A gente trabalhei numa empresa onde tinham duas pessoas que tinham justamente a deficiência auditiva, né? E eu achei muito interessante porque a gente nos obrigou a aprender algo a respeito, né? Para poder se comunicar um pouco. Eu fiquei tão interessado no tema que eu comprei um livro e li, não consegui concluir de todo, mas eu li, Liderando Surdos, é o título do tema. E é interessante que a abordagem do tema, que é um nicho, é um grupo, é um grupo comercial que tem, no caso da visão do livro, é um grupo que há uma necessidade muito grande do qual o mercado, o comércio precisa se adaptar para atender. É a dificuldade. E o livro justamente abordava esse tema, Liderando Surdos, porque é um grupo que realmente precisa de alguém que tenha essa especialização. E de fato, acabei me interessando, tentando aprender, acabei não levando esse projeto em diante, mas é algo importante realmente. É muito importante. E eu queria saber, Giane, como foi o evento de vocês lá na igreja? O que vocês discutiram? O que foi falado? Os profissionais? O que está... de novo, né? O que tem de novo nessa descoberta da questão do autismo, das TEAs? Então, foi uma tarde maravilhosa que nós tivemos ali, início de noite, né, nesse sábado. E foi, assim, muito enriquecedor tudo que nós ouvimos ali dos profissionais ali, né,
tivemos a presença de vários profissionais conversando justamente sobre isso, e nós colocamos como tema a inclusão, mas ali conversamos sobre vários tipos, né, dessas deficiências. O autismo, né, foi uma delas, e foi maravilhoso. Eu, como mediadora ali da conversa, me senti como plateia de poder também enriquecer o meu conhecimento com relação a isso. E como, inclusive, a psicóloga Wellen, ela falou nesse sábado, ela citou, eu acho muito importante também ressaltar isso hoje também, que não é um assunto, né, de um podcast só, não é um assunto de uma roda de conversa só, né, é um assunto muito amplo, que é horas e horas, como ela disse, 365 dias do ano, que a gente precisa bater na tecla, que a gente precisa conversar, que a gente precisa realmente aprender, né, para que possamos estar preparados para receber, né, e teve uma das profissionais, que foi a professora e doutora Marina Mota, que ela falou algo assim que marcou tudo que os profissionais falaram ali foi muito marcante, mas isso que ela falou é sobre a palavra inclusão, que é diferente de exclusão, né, e muitas das vezes, né, para me incluir, eu não posso excluir, né, então de que forma eu posso fazer isso, né, enchendo de conhecimento ali, né, nós como igreja, no caso aqui, né, eu estar preparado para receber, né, essas pessoas com amor e, com certeza, buscar esse conhecimento para que eles possam se sentir acolhidos e inclusos. Acredito que é muito importante. Ellen, eu estive estudando essa semana, né, para poder participar aqui do podcast, então a gente termina pegando informações que a gente nem imaginava. E uma delas, que inclusive fala por que é abril azul, né? Porque a cor é azul, que a maior incidência é em meninos. Eu fiquei muito impressionada de saber que são 4 meninos para uma menina com autismo. Você que atende assim no consultório, tudinho, realmente você percebe essa diferença tão grande entre homens e meninas com autismo? Então, já respondendo a sua pergunta, os meus 2 filhos são 2 meninos e ambos são autistas, né? Então, eu estou com a probabilidade dentro da minha casa. Pouco se sabe ainda sobre a origem das pessoas autistas, no sentido de o que é que desencadeia, né, esse processo. Já vieram várias hipóteses, mas a ciência ainda não bateu o martelo e disse, olha, o que define se uma criança vai nascer dentro do aspecto autista ou não é isso aqui. Não existe, né? O que existe é algumas pesquisas que trazem, de acordo com o que você mesmo colocou muito bem, a probabilidade é que a incidência é muito maior em meninos do que em meninas. E isso realmente você consegue ver dentro do consultório. Então, de todos os pacientes que eu atendo, se for fazer uma proporção, 75% são meninos e 25% são meninas. E aí existem muitos estudos em relação a isso, e eu com certeza acredito que daqui mais 1, 2, no máximo 5 anos, a gente sabe que 5 anos para a ciência é um piscar de olhos, a gente vai conseguir finalmente entender qual é a origem, né? E aí somente assim, quem sabe, poder prevenir. Quando a gente fala de prevenção, inclusive, não é porque as crianças autistas são um problema, não é isso. É para que nós possamos prevenir no sentido de assertivo, para que essas pessoas possam viver com dignidade. Quando a gente fala do aspecto autista, a gente precisa levar em consideração que não existe um autista igual. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, essa pessoa parece autista, ou olhar para um autista e dizer assim, nossa, mas ele nem parece que ele é autista. Dentro do processo do aspecto autista, nós temos 3 suportes, que é o que nós chamamos de suporte nível 1, 2 e 3. E aí, de acordo com esses suportes, existem alguns critérios que são levados em consideração. Então, nem todo autista tem dificuldade de contato visual, mas existem alguns autistas que possuem. Nem todo autista tem sensibilidade sensorial, mas alguns têm. E aí a gente precisa, nem todo autista tem dificuldade de se relacionar, mas existem alguns autistas, e grande parte deles, que tem todo um processo aí de interação, de relacionamento social.
Por isso que é tão importante, quando identificar alguma característica, levar a um especialista. E aí este vai avaliar. Quanto mais cedo as mães identificarem que essas crianças podem ter um comportamento que não é costumeiro em crianças comuns, levar para ser avaliado, porque existe aquilo que nós chamamos de estimulação precoce, que quando essa criança é avaliada e identificada ali na primeira infância, ela já consegue ter um acompanhamento multiprofissional para que ela consiga, juntamente com essa família, desenvolver aí as habilidades que são necessárias para que tenha uma vida digna como todos nós queremos ter. E aí, levando em consideração que quando a gente fala de autista, a gente usa muito a expressão crianças, né? E aí que nós conversamos ontem, inclusive, na Igreja da Paz, e eu trouxe essa reflexão, é que existem autistas de todas as idades. Existem autistas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E aí a gente ouve muito também as pessoas dizerem, nossa, mas isso há 10 anos atrás não existia. Hoje é um boom de pessoas dentro do aspecto autista. Na verdade, essas pessoas sempre existiram, mas não tinha conhecimento suficiente para poder identificá-las e, principalmente, poder acompanhá-las como um processo de saúde. Hoje, por exemplo, existem os diagnósticos tardios. Existem muitos adultos que passaram um processo de sofrimento a sua vida inteira e que hoje finalmente descobriram que tem um diagnóstico, que tem um CID, né? Que está dentro do aspecto autista, por exemplo, assim como tem outros diagnósticos, como ansiedade generalizada, transtorno opositor, dislexia, que são outros diagnósticos que também podem estar associados ao autismo. Porque quando a gente fala de autismo, nem todo indivíduo é só autista. Às vezes ele é autista e ele é TDAH, o que eu tive vendo nesse estudo é que muitos dos autistas, eles acumulam outras síndromes, né? Outras, eles tem TDAH, né? Tem hiperatividade, tem ansiedade, muitos têm ansiedade, então normalmente eles acumulam o autismo com uma outra síndrome, com uma outra patologia, não sei como é que se chama essas outras questões. Outros diagnósticos. E aí é interessante a gente parar para pensar sobre isso e dizer assim, nossa, mas por que desencadearam essas outras questões? Algumas estão relacionadas a questões genéticas, né? Estão aí direcionadas à predisposição genética, etc. Mas o ambiente em que essas pessoas estão inseridas, as relações que elas foram construindo ao decorrer das suas vidas, também podem desencadear um processo ansioso, porque a ansiedade e o estresse faz parte da nossa vida como um processo natural, né? É até uma forma de preservar a nossa espécie, mas quando isso se torna exacerbado, aí torna-se um processo de sofrimento. E aí a gente for para pensar, uma pessoa que é diagnosticada com autismo aos 45 anos, quanto essa pessoa não sofreu? Porque na escola ela teve dificuldade para aprender, ou é a questão do foco, ou é a questão do estímulo sensorial, ou foi dificuldades em interações sociais, ou qualquer uma outra dificuldade que esse indivíduo pode ter tido na vida escolar, nos relacionamentos, numa profissão, no ambiente de trabalho. Então, foi desencadeando um sofrimento, porque ninguém entendia, nem ele mesmo, mas ele sabia que ele era diferente, e todo mundo sabia que essa pessoa não era uma pessoa comum. Por isso que nós usamos a palavra atípica, né? Não é nem deficiente, nem especial, é uma pessoa diferente. E aí a gente para pensar hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão dentro de outros diagnósticos, como o processo depressivo, por exemplo. Por quê? Porque foram pessoas que passaram a vida inteira não se entendendo, não se compreendendo e não se sentindo pertencente ao mundo. Porque hoje tem muitas pesquisas que trazem que a forma como o autista interage com o mundo é completamente diferente. Então, por exemplo, muitos autistas têm sensibilidade sensorial. E aí, se ele vai em um local onde tem muita aglomeração, ele vai incomodar. Se tiver muito barulho, ele vai se incomodar. Se tiver muita luz, ele pode se incomodar. E aí ele vai e se exclui, ou é excluído. Por quê? Porque não compreende, porque todas essas pessoas se sentem confortáveis nesse lugar e eu não. Eu li um estudo recente que diz que existem alguns autistas que têm uma sensibilidade auditiva tão acentuada que eles conseguem ouvir o barulho 10 vezes mais do que nós. Já pararam para pensar?
alguém num shopping, numa praça de alimentação, que naturalmente já é, né, um ruído significativo, quanto sofrimento aquilo para aquela pessoa. E aí a gente precisa parar para pensar se os lugares onde nós circulamos estão apropriados para receber essas pessoas. Existem autistas que são deficientes visuais, existem autistas que são surdos. E aí? Né? Porque, assim, nós compreendemos, como a professora acabou de falar agora, a linguagem da Libras. Mas, assim, vocês já pararam para pensar um indivíduo surdo, autista, até ele entender e compreender qual é o significado daquela linguagem, é um processo de muito sofrimento. Mas é sofrimento também para essa família. Porque eu trago uma proposta que é que nem tudo é preconceito. Existe um processo de preconceito e de exclusão na sociedade, infelizmente existe, e nós precisamos mudar isso. Mas muitas vezes não é preconceito. As pessoas não sabem lidar com aquela situação, com aquele diagnóstico. Por isso que momentos como esse são tão importantes de nós falarmos sobre isso. Para as pessoas conseguirem entender que nem todo mundo exclui, que existem aquelas pessoas que acolhem, que é aquelas pessoas que não olham para o outro pelo diagnóstico que ele tem. Né? Ele não é um diagnóstico, ele é uma pessoa, ele não é o autista filho da Wellen, ele é o João Lucas, né? É o João Lucas que tem seletividade alimentar, que não gosta de tomar refrigerante. Então, ontem a gente conversou bastante, tiveram outros profissionais que trouxeram algo que eu acredito muito. Essas pessoas não são um diagnóstico, elas são pessoas, e nós precisamos incluí-las e precisamos conversar sobre isso, porque tem muita gente na sociedade que não sabe o que fazer diante de uma pessoa que não é comum. Inclusive, precisamos pensar políticas públicas para essas pessoas e para essas famílias que só vêm aumentando. Segundo as informações que eu consegui coletar aqui, em 2020, nós tínhamos um autista a cada 150 crianças que nascia. Hoje, nós temos um autista a cada 53 crianças que nascem. Então, o número de crianças com esse aspecto autista tem crescido muito. O número de famílias afetadas com isso, porque, como você disse aí, nós temos uma família inteira que tem que se adaptar ao que está acontecendo. Não é só a criança que precisa de tratamento, de psicólogo, de fonoaudiólogo. Os pais, os avós, todos precisam também de um preparo psicológico para saber tratar essa criança que vai virar um adolescente, vai virar um adulto. Mas, e nós como população, como políticos, como advogados, o que nós podemos fazer, Henrique e Eliene? O que vocês acham que nós podíamos implementar? O que está faltando ser implementado para facilitar e melhorar a vida dessas pessoas com deficiências? Bom, eu vou falar aqui como pai. Eu até disse não queria muito participar, porque esse é um tema que ele mexe um pouco com a gente. A gente tem uma luta. Quando você falou aqui que não é só a pessoa que tem que se adaptar, é pai, é avô, e a gente envolve muito mais além, porque, por exemplo, eu como pai, a minha esposa como mãe, a gente tem uma briga eterna na escola. A gente tem uma filha que, justamente as características que ela falou, por exemplo, minha filha não toma refrigerante, ela nunca gostou. Ela não come carne, não gosta de carne, é natural dela. A gente, mas por que se nunca provou? É natural, é dela isso. E a gente tem travado uma luta justamente para que a escola entenda. Profissionais, a gente estava conversando agora um pouquinho antes, né? De profissionais que não estão preparados. Não estão preparados para atender na escola. Ela estuda numa escola evangélica, estuda numa escola particular, onde nós precisamos estar o tempo todo conversando para estar atento ao que vem passando. Porque, assim, são alguns anos que a gente vem aprendendo a lidar com uma pessoa com autismo dentro de casa. É uma pessoa maravilhosa, uma filha amável, mas, porém, tem essas particularidades dela, do qual a gente como pai, vai aprendendo, tentando entender para poder ela ser aceita conosco. Não é só fora, não. É conosco também dentro de casa, para que a gente compreenda. Às vezes o pai não compreende, mas por quê? Mas é algo característico dela. E a gente estava conversando agora com a doutora,
é justamente a necessidade de ter leis dentro de um município importante para que haja essa acessibilidade. Para quem está assistindo, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, sou urbanista, e devido a essa necessidade, eu senti a necessidade, né, dentro de casa, né, e de poder expor isso, que o tema do meu TFG, que é o TCC, foi justamente a neurociência aplicada, a neuroarquitetura aplicada a um ambiente comercial. Porque se você vê que um ambiente comercial, um empresarial, também não está preparado para receber uma... E existe a norma, a NBR 9050, que ela fala justamente da questão da inclusão, da acessibilidade, do arquiteto poder ter o olhar dentro de uma residência arquitetônica, de um ambiente comercial ou até público, porque a gente lida com o urbanismo de praças, de ruas, de todo o que envolve uma sociedade, para que a gente justamente trabalhe dentro dessa norma, que é a NBR 9050, que tem esse cuidado, que foi estudada, ela foi criada, foi elaborada, atualizada em 2015, houve a necessidade de atualizá-la em 2020, e no ano passado, 2023, ela foi atualizada justamente com a inclusão do autismo e de algumas outras, que justamente o que a doutora falou, é algo que a ciência está aprendendo, e o que ainda vem de novidade por aí, o que ela falou, 5 anos, são 5 anos que passaram, então são cuidados que não só um profissional, mas principalmente, eu digo, o poder público, ele precisa compreender a necessidade de incluir essas pessoas, não só dentro de casa, na escola, mas também no meio urbano e no meio comercial. A doutora estava explicando ainda agora, falando pontos assim, eu até falei, eu estava só ouvindo, né, e depois eu me meti na conversa por conta de que a gente vai vivenciando isso na pele, vendo todo dia e vendo de fato que precisa de pessoas profissionais, e a gente tem numa mesa aqui profissionais, a doutora Ellen, que também está, né, com conhecimento importantíssimo, e trazer isso para a sociedade, para poder justamente conscientizar, para que eles se sintam bem preparados. Na verdade, nós precisamos de representantes que façam isso, que tenham essa visão, Que né? Que lutem por temas importantes, por leis que vão beneficiar essas pessoas que tanto precisam. Eliane, eu estive vendo também, nós já temos bastante leis, né? Sim. Que beneficiam, amparam as pessoas com deficiência, e muitas delas nós não conhecemos. Falta que o poder público, falta que as pessoas vão atrás para conhecer, ou que o poder público apresente melhor os direitos dos cidadãos? Boa noite, Eliane Coelho, eu sou advogada. Eu atuo muito na área de família e previdenciário. Contudo, esse assunto para mim é novo. Me pediram para falar sobre ele, estudei bastante sobre, mas foi ouvindo a profissional da área, a psicóloga Ellen, né, que eu entendi por que a legislação está sendo lenta, né? Esse desenvolvimento está sendo lento. Não diria lento, é porque é gradativo. A lei, ela surge conforme a necessidade de uma sociedade. Então, como a própria profissional falou, entendi que até mesmo dentro da medicina era difícil, né, diagnosticar e fazer com que esse diagnóstico chegasse na legislação para que ele fosse cumprido, né? Para que ele tivesse um ditame escrito, né? Que se tornasse uma lei realmente. A legislação do autismo, ela é recente. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela já por si só preconiza, né, o direito à dignidade humana, né? O direito à dignidade humana. Existe também convenções, contudo, o destaque mesmo é para a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei da Inclusão Social, e a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana. Essa legislação é a lei específica, contudo, assim, como eu disse, ela tem um desenvolvimento, né? Recentemente, nós tivemos aqui a Lei 17.798, de outubro de 2023, olha, bem recente, bem de agora mesmo, que ela veio determinar o direito ao acompanhante especializado para a pessoa com esse espectro, né? Espectro autista.
espectro do autismo. Então, assim, a lei, ela segue a evolução conforme a necessidade da sociedade. Com relação ao direito previdenciário em si, como o direito previdenciário recepciona essas pessoas, é conforme o que a doutora Ellen falou. Há níveis de grau 1, grau 2 e grau 3. Dentro desses níveis, que seria o nível leve, o nível moderado e o nível severo, a legislação, ela protege conforme a necessidade e a possibilidade. Auxílio do governo para essa pessoa seria conforme a necessidade dela. Teria que ser comprovado primeiro, né, através de laudos médicos que ela possui essa deficiência, e no segundo plano ser comprovado a necessidade dessa pessoa, porque ela realmente tem que ser uma pessoa baixa renda para receber essa proteção. Eu estive vendo essa lei, eu acho que ela ainda é muito insuficiente para atender as pessoas com aspecto autista. A pessoa precisa receber menos de 1/4 de salário mínimo por membro da família para poder ter direito a um salário mínimo para o autista. Não necessariamente, não necessariamente, porque assim, é o caso concreto. Cada caso concreto é analisado. Porque quando uma pessoa dá entrada e o seu pedido é negado, esse pedido passa a ser apresentado numa esfera judicial. Na esfera judicial, nós vamos apresentar outros quesitos. Por exemplo, a família pode até ganhar um pouco melhor, mas essa família tem um gasto muito elevado com aquela pessoa. É dentro dos níveis que eu estava lhe falando, o suporte que vai ser dado. A pessoa com grau leve, ela não vai necessitar de tanto suporte. A pessoa com grau moderado, um pouco mais. Mas a pessoa com grau severo, ela, inclusive, há a possibilidade, já está sendo estudado, da pessoa que cuida, no caso a mãezinha, que nem sempre é a mãe, receber também essa proteção. Não só a criança, ou adolescente, ou adulto, a gente fala muito em criança, mas é porque é um tema novo. Até pouco tempo, eu não conheço nenhuma pessoa adulta, um idoso, que tenha essa deficiência, entendeu? Então, assim, por ser novo, a legislação, ela vai acompanhando. Olha, 2023 já tem aí a proteção, determinando que na sala de aula a criança possa ter um especialista, inserindo ela no âmbito escolar. Então, assim, é conforme a necessidade que a legislação vai atuando e se desenvolvendo, né? Patrícia, tu como professora, o que tu achas que poderia ter a nível municipal, uma lei a nível municipal que amparasse essas pessoas com deficiência que não têm? O que você acha que poderia ser feito para amparar essas pessoas? Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é que, ao meu ver, a Libras, falando a respeito da Libras ou do modo geral? Modo geral, pessoas com deficiência. No modo geral. Na realidade, a gente falar uma política pública, okay, eu como professor, a efetivação da lei. Eu acredito que as escolas em si, o profissional deveria se doar mais. Eu como professora, eu sempre tento me colocar no lugar daquele aluno e daquele responsável. Porque até mesmo uma das coisas que eu comentei, que eu não fico focada só em uma sala. Eu sempre me transito por várias salas. E todas as vezes que eu chego na sala, porque eu também direciono a disciplina de inglês, todas as vezes que eu entro numa sala, eu sempre pergunto, tem algum aluno que eu preciso ter um cuidado? Não é questão que eu vou fazer acepção de pessoas, não, mas eu sempre pergunto, tem algum aluno que eu preciso ter um cuidado? Porque, assim, como eu tô nova aqui, tô entrando na sala, tô conhecendo os alunos há pouco, eu preciso saber. Aí a professora geralmente sempre me informa, olha, tem um aluno tal, ótimo, ok. E uma das coisas que eu, como professora, eu entendo que é a minha responsabilidade, assim como atender, eu preciso aprender a atender no modo geral. Eu não posso, de forma alguma, de hipótese alguma, deixar aquele aluno que sofre por ou autismo, ou que apresenta surdez, TDAH ou dislexia, eu não posso tirar ele de linha.
eu tento da melhor maneira possível, porque eu entendo que o meu papel como professora é muito mais além de ensinar. É de abraçar, porque professor a gente sabe que não tem só essa função. Ele abraça um todo, posso dizer, todo um pacote, né? E eu, da melhor maneira possível, eu entendo a minha responsabilidade como educadora, de que eu tenho que ir lá, eu preciso adaptar materiais, que é uma das preocupações também que eu sempre tenho. Adapto minhas provas, eu tento trazer da melhor maneira. Gente, eu tento ser mais dinâmica possível. Até cantarolar, eu canto para chamar a atenção. Ei, vamos lá, vou chamar um amigo, gostaria que você participasse. Então, eu entendo esse meio que precisa envolver. E a respeito dos pais, eu acredito que os pais deveriam, sim, muito bem, ir lá e lutar pelos seus direitos. Eu, quando se trata em termos de defender alguma coisa do tipo, que eu vejo que a pessoa realmente ela está completamente tendo seus direitos defasados, eu sempre oriento, você precisa fazer isso. Isso não está certo. Aí tem pessoas, às vezes, que puxa a sardinha um pouco da escola. Eu não gosto de fazer isso, eu não acho certo, eu vou pela justiça. Não, vamos lá. Isso aqui não está correto, mas eu preciso que você também, como pai, eu preciso que você também tome essa responsabilidade, porque tem que ter esse conjunto. Eu não posso simplesmente falar assim, escola, cuida aqui do meu filho. Ou então falar assim, pai responsável, tá aqui. Não, é um trabalho em conjunto. Tanto é que na escola onde também trabalho, tem neuro, e ela sempre faz a visitação nas salas, ela sempre faz aquele acompanhamento, e sempre também está conversando com os pais e fala, olha, comportamento do aluno tá dessa maneira, a gente está observando e a gente gostaria de caminhar para o especialista tal. Então, o papel da escola é ter esse corpo, né? É se preocupar, as escolas municipais. Precisa ter um profissional, né? Eu posso dizer que não só o professor dentro de sala, não só o estagiário, não somente, mas precisa ter um neuro, precisa ter um profissional que acompanhe, que dê essas diretrizes, que todo tempo, né, faça essa, posso dizer, essa monitoria, dando esse auxílio para essa família e oriente, né? Porque eu vejo que muitos pais, às vezes, ficam vulneráveis por não informação e também pela escola não atender. E uma das coisas também que eu sempre digo, né, que precisa melhorar, né? Essa questão mesmo, né, desse profissional que é super importante dentro do ambiente da escola, não só o professor, mas esse que já entende, que sabe levar, direcionar a família, que consegue dar esse norte, né, com muita responsabilidade. Estamos muito em falta, precisamos. Então, seriam profissionais voltados para essa área, como neuro, psicopedagogos, exato. específicos para tratar essas crianças dentro das escolas municipais e estaduais. Na verdade, falta uma sensibilidade do poder público. Está trabalhando o tempo todo para capacitar, não só capacitar, está atualizando e colocar profissionais que tenham justamente a capacidade de poder atender a necessidade da população. Doutora Eliane, nós já temos uma lei que fala sobre isso, não? Já que as crianças têm que ser amparadas em escolas, em hospitais, com todos esses profissionais que deem suporte a isso. A legislação é muito clara. O que eu acredito que esteja faltando é isso que estamos fazendo agora. A divulgação, fazendo com que esses direitos sejam esclarecidos para cada membro de família que tenha uma pessoa com deficiência com essas necessidades dentro de casa. A legislação é clara. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que essa pessoa ela tem direito à isenção no IPVA, a isenção e suporte, por exemplo. Tem todos os direitos de um deficiente igual. Pela lei da deficiente, que tem autismo, que tenha qualquer outra TEA, né? Toda a proteção conforme a necessidade. Como eu te falei, grau 1, 2 e 3. A pessoa no grau 3, ela precisa de um suporte maior, como, por exemplo, uma pessoa qualificada, especializada nessa área, dentro da sala de aula, tomando conta dessa criança. Como buscar esses direitos? No caso, o familiar vai solicitar para a escola, se a escola não atender, vai procurar o Ministério da Educação, se o Ministério da Educação não der jeito, por último, aciona a justiça através da defensoria pública e assim por diante. Carol, uma das leis que também não é divulgado, porque não é interesse do poder público,
é que, por exemplo, toda a família que tem criança, que tem o interesse, precisa fazer uma reforma, uma ampliação, uma adaptação, ela tem direito. Tem uma lei federal, que é a lei do ATIS, tem uma lei federal que ela meio que obriga o poder público a pagar um profissional, seja ele arquiteto ou engenheiro, para fazer o projeto de reforma e ampliação e tudo. Interessante isso, Henrique. Não, ninguém sabe, né? Não Ninguém é sabe. E mesmo nas pesquisas que eu fiz, eu não vi nada sobre isso. Porque é algo muito restrito. Porque, por exemplo, o poder público ele não vai arrecadar nada disso. Pelo contrário, ele vai ter que desembolsar para pagar um profissional para fazer o projeto. Aí não tem interesse. O CAU, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, ele tem trabalhado um pouco nessa lei, que é a lei do ATIS. Mas tem trabalhado sozinho, porque o poder público ele não abraça essa causa e não tem interesse de promover ou de divulgar uma lei. Mas é algo que a gente tem justamente com o propósito de, como eu vou dizer assim, numa linguagem, botar a boca no mundo e esclarecer, porque tem direito. Se a família ganha até 3 salários mínimos, ela tem o direito que o governo, o poder público, pague o profissional para ampliar ou construir, ampliar ou reformar. O projeto pode ser de qualquer forma. Vou aproveitar aqui e pedir para quem está nos assistindo aí esse tema super importante, curtir, compartilhar aí a nossa live, tá? Dá um likezinho, manda para as pessoas que você conhece e, olha, gente, esse é o papel do PL. Informar você, lutar pelo bem da nossa comunidade. Nós estamos aqui como um partido que quer mostrar para a população o seu direito, quer trabalhar em favor da população, não só de Ananindeua. E vamos instruir, vamos ensinar, vamos mostrar o que nós temos de lei por aí, quais são os seus direitos, o que você pode ir atrás e cobrar do poder público, porque é um direito do cidadão de Ananindeua, do estado do Pará e do Brasil. Então, compartilhe aí nossa live para quem você conhece, que tenha um parente, um filho com qualquer TEA, e vamos propagar as informações que muitas vezes o poder público não tem intenção de divulgar. Olha, é a lei 11.888 de 24/12/2008, aprovada no Senado Federal. Então não é uma lei nova, 2008. Né? É algo que já é bem antigo, mas que não tem interesse. A gente, como arquiteto, é orientado, né? Para quem tem interesse social, quem precisa, é uma lei que é devido ir lá no poder público e cobrar. Só que eles não têm interesse em fazer. Infelizmente, é o poder público. Por exemplo, nas escolas, eu não sei como estão. Você dá aula em escola pública ou particular? Eu não sei como funciona nas escolas públicas. Eu sei que nas particulares tem que ter um acompanhante, né? Quando tem algum autista na sala com algum para ter, né? Não, nas particulares eu sei que tem. Eu não sei como tem funcionado isso nas escolas públicas, porque deveria também, né? Deveria. Até porque, hoje em dia, as pessoas com síndromes, elas estão nas mesmas salas que as outras crianças. Não tem mais divisão. Elas têm que... É a inclusão. Elas têm que conviver, elas têm que ter os mesmos direitos e fazer as mesmas coisas que as outras crianças, até mesmo para se preparar para a vida. Né? Eu não sei como está funcionando. Qual a lei, doutora, fala sobre a questão das escolas? A lei de inclusão social. A lei 13.146 de 2015. A lei de inclusão no seu artigo 4º. E a lei Berenice Piana, no artigo 3º, também fala sobre o mesmo assunto, a inclusão dessas crianças na sala de aula, como o familiar deve procurar e inserir essa criança, né, no ambiente. E se não tiver adequado, procurar os seus direitos sim, faz a denúncia no Ministério da Educação, procura a Defensoria Pública, vai seguindo o passo a passo. Muitas vezes, tanto em escola particular como em escola pública, o ente familiar que está responsável por esse deficiente se sente prejudicado porque diz que precisa de provas, né? Muitas vezes eu não tenho como provar que estão me negando. Então, naquele momento que estão te negando um direito, você faz um documento
vai no correio, encaminha por AR, com aquele comprovante de AR, você está comprovando que você encaminhou aquela solicitação para a escola. A escola, não vou assinar, já está comprovado. É suficiente para você procurar uma instituição maior que venha fazer valer o seu direito. O que falta é o povo se sensibilizar. Eu acredito tem o direito é o e ir atrás, né? é o conhecimento dos próprios direitos, que muitas vezes o que eu acredito que seja é a divulgação, é a informação, que ainda não acontece da forma como deveria. E eu quero aqui, Carol, parabenizar até o partido PL por ter promovido este bate-papo, que é de extrema importância, né? A gente vê, de fato, que a preparação da política para o futuro, o PL está tendo essa preocupação de preparar a população, de orientar não só a população, mas que também os que estão com pré-candidato a sensibilizar e conhecer e buscarem para poder conseguir defender justamente o que a população precisa. Em cima disso, eu só queria assim, ressaltar, né, que não apenas hoje esse cuidado está partindo de várias partes, né? Para mim, assim, foi marcante ter isso dentro de uma igreja, né? Então, pra gente, assim, isso foi um marco que aconteceu sábado, lá do dia 20. Pioneiro. Porque nós trouxemos esse assunto para conversar nesse ambiente e o quanto que nós, igreja, precisamos também voltar esse olhar, né? Porque precisamos amar, né? Falamos do amor, então precisamos praticar esse amor e de que forma, né, nos preparando. Você falou a questão arquitetônica e tinha muitas perguntas que nós não conseguimos ali desenvolver durante a roda de conversa, que foi maravilhoso, né? Faltou tempo, na verdade, para tudo que nós queríamos fazer, mas é importante também como igreja, né, como qualquer ambiente que você falou, né, essa questão arquitetônica de estar preparado para receber, né? Exemplo, se fala em inclusão, mas de que forma, se às vezes até um banheiro não está adaptado ali para receber um cadeirante, né, uma pessoa com portadora ali de uma deficiência e tudo mais. Então, são nas pequenas coisas que a gente vê, né? Então, essa consciência, ela é muito de extrema importância. A gente ficou muito feliz porque isso abriu assim, a nossa mente de uma forma maravilhosa, como igreja, né? Esse evento foi promovido pela Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer da igreja, né? E o que é que acontece? A nossa pastora abraçou a causa, né? Então, foi muito lindo, assim, o que aconteceu ali, de ver a vontade dela de colocar, né, em prática isso na sala das crianças ali. Nossa, ela viu tantos profissionais e os olhos brilharam. De que forma eu posso melhorar a sala das crianças? Com as psicopedagogas que estavam, a psicóloga. Qual é o que eu posso melhorar? O que eu posso, né, trazer, né, para estar adaptado a essas pessoas e tudo mais. Então, isso é parte do interesse, né? Sim. Acredito querer, né? A Carol falou no início aqui sobre a questão das cores, né? A gente tem a doutora Wellen, que é psicóloga, a gente estuda uma matéria que eu achei muito interessante, algo que eu já tinha estudado um pouquinho antes, é a psicologia das cores. A gente vê o efeito que a cor traz para o ser humano, né? Por exemplo, a gente trabalha isso no âmbito comercial muito, com relação a vou fazer um projeto, qual é o final desse projeto? Para que é voltado? Aí é alimentar, então tem cores específicas. É o hospital, que é para trazer tranquilidade e paz, a gente trabalha das cores específicas. E a cor azul, ela tem a sua especificidade dentro da psicologia das cores. E é algo que é muito bacana. Você falou da questão de preparação. Hoje, quando a gente tem, eu tenho feito muitas igrejas, né, com relação a projeto arquitetônico, a gente tem dois cuidados de fazer, e uma delas é que a gente trabalha muito no cuidado de organizar um espaço, e a gente orienta muito para que tenha alguém de Libras e trabalhe justamente com quem tem essa necessidade, né? Nos primeiros bancos da frente, eu já vi muitas igrejas, por exemplo, você vai na igreja, você tem um cadeirante sentado lá atrás. Quando precisa ficar em pé, ele não assiste nada, porque todo mundo fica na frente dele. Quando a gente faz um projeto de igreja, a gente deixa o espaço dele lá na frente, do lado do primeiro banco, no centro, e com acessibilidade para que ele consiga ver. Então são coisas que a lei traz, mas a gente dentro da igreja, os irmãos constroem uma igreja.
às vezes não tem um profissional que oriente, eles controlam de qualquer jeito. Então eu volto a dizer, a necessidade de profissionais que tenham conhecimento justamente de lei, para poder trazer isso para a sociedade, para projetar, é muito importante. Essa questão do autismo é algo mais, não é tão simples quanto fazer um projeto para um cadeirante, para um grupo de surdos. Não, é porque existe, como a doutora falou, especificidade particular de cada um, e cada um você tem que trabalhar de acordo com a necessidade específica deles. Eu queria só, posso rapidinho, eu queria compartilhar aqui, né, uma experiência. Logo depois que acabou ali a nossa roda de conversa, gosto de conversar, né? Falo pra caramba. E aí eu conversei com um dos esposos das profissionais que estavam lá e ele estava me contando algo lindo que eu fiquei maravilhada. Ele disse que nesse dia, inclusive, nos Estados Unidos, foi inaugurada uma igreja para cegos. Tipo, totalidade da igreja eram cegos, entendeu? E as pessoas que não eram, era só para dar o suporte para eles. Quando ele me falou aquilo, eu disse, uau! E ele disse que ele mesmo ficou ali impactado. E ele disse que essas pessoas que não tinham a deficiência, elas trabalhavam como uma equipe apenas de apoio para eles. E o culto todo acontecia de forma, entendeu? Na linguagem dele, como eles iriam entender ali. Ele fala que essa equipe de apoio era apenas, tipo assim, ia na casa deles. Aí ele estava me contando uma situação que, tipo assim, eles tinham alimentos na casa que estavam fora da validade. Então, essa equipe de apoio já entrava nessa questão, né? Que eles não iriam conseguir ali ver, né? E aí eles já entrariam ali com ela. E foi maravilhoso eu ouvir, assim, aquela experiência, né? E para você ver o quanto que isso faz toda a diferença, né? Então, eu acredito que a gente está perto, com certeza, dessa realidade, se isso for batido, com certeza. Vivenciar esse momento é importante. Eu lembro, na faculdade, que a gente, como arquiteto, precisou vivenciar isso, né? Alguns amarraram a perna para andar de muleta, outros colocaram uma venda nos olhos para andar. Eu lembro que me colocaram numa cadeira de roda para poder andar na faculdade, ver quais. Olha, um negócio tão difícil. Terrível. E eu era na cadeira de roda e o menino que estava com os olhos vedados, que não estava acostumado andando nas paredes. Então, vivenciar isso é de muito importante. Muito importante. Até legal de compartilhar, porque eu também tive a mesma experiência na faculdade. Eu já estudei com uma pessoa também deficiente visual e eu fiz esse experimento por conta própria. Eu falei, Fabinho, eu quero ter essa experiência porque eu quero poder sentir como um deficiente visual sente. E eu vendei meus olhos e a minha amiga foi me guiando para atravessar no Almirante Barroso. Coragem, né? Pois tem que ter coragem. E eu posso dizer que depois, quando eu atravessei, eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito sensível, porque quando a gente realmente faz esse experimento, a gente tem uma dimensão de o que essa pessoa passa todos os dias, né? E eu fico impressionada com esse amigo, porque, assim, ele anda sozinho, ele sabe as paradas exatas dos ônibus, e ele se vira, assim, e ele é super, assim, uma pessoa, sabe, muito maravilhosa, vai para outro estado, compete lá com judô, representa o estado do Pará, e é uma pessoa, assim, muito admirável, sabe? E eu vivenciar aquilo que ele passa todos os dias, isso me fortaleceu, me criou uma empatia maior. Porque eu falei, nossa, às vezes a gente até reclama por muitas coisas, às vezes a gente não fala, hoje eu tenho uma vida, né, tenho algumas dificuldades, assim, e às vezes eu não penso muito no meu próximo. Às vezes eu não penso como eu posso ajudar, ou então como eu posso ser mais acessível, como eu posso ser mais empático. Isso é muito bom. E só voltando ao assunto que ela falou a respeito de igreja, nós da Igreja da Paz, a gente tem lutado já faz alguns anos, né, levamos a Libras através de uma pessoa surda, né, que apareceu no nosso ministério e foi a partir daí que a gente começou um trabalho. E foi muito interessante porque isso despertou os olhares de muitos irmãos, porque até então, nossa, o que é isso? Não conheciam, né, e aí houve a oportunidade de a gente poder explicar sobre como se direciona. E essa pessoa lá foi embora para outro estado, ela ficou bastante tempo. Ela, na verdade, foi um pontapé inicial para esse projeto. Mentor. Isso, para começar, né, todo esse processo. E ele foi embora para Minas. Ele falou que lá em Minas Gerais tem uma igreja só de surdos, que ele falou assim, ele mostrou uma vez, né, para mim, gravou. Ele falou, é do início ao fim, essa aqui só tem gente surda aqui. Aí ele grava, né, vira e mexe, a gente conversa, ele faz vídeo chamada, grava. Aí fala, na minha igreja a gente explica todos os processos, precisa
estou ensinando para depois mudar na igreja, para trazer melhoria. Eu estou pegando algumas dicas para depois ensinar vocês, para também trazer esse novo mover, né? De inclusão. E eu achei muito legal, muito interessante. Um ambiente só de surdos e a preocupação que eles fazem estudos, né, da Bíblia. Não é somente, vai lá para a igreja e acabou. Não, eles sentam, eles orientam, eles têm todo aquele preparo, todo aquele acompanhamento muito assim bom, muito enriquecedor. Algo muito bonito. Só a gente fazer um desafio. Contribuir rapidinho. Eu vou já passar para ti, Wellington. Já fazer uma pergunta para ti. A gente fazer o desafio de fazer nossas lives com Libra. Nós estamos passando aqui de 1 hora já de podcast, então a gente vai começar a se direcionar já para um final, mas eu quero aqui fazer uma pergunta para ti, Wellington. Descobri que o meu filho tem autismo. O que eu devo fazer? Quando você observa acho que assim, descobrir, eu particularmente identifiquei que o João Lucas, de 7 anos, tinha características de uma criança com autismo aos 9 meses de idade, por conta de eu estar dentro desse processo, né, de conhecimento. Me recordo que quando eu era estudante da Universidade Federal do Pará, já se falava sobre autismo, já se estudava sobre isso, inclusive muitos dos nossos estudos, eles são importados e exportados. Nós somos um dos pioneiros, né, do Brasil e do mundo, que fala sobre isso, que pesquisa sobre isso, e existe um laboratório dentro da Universidade Federal que trabalha, estuda, investiga e pesquisa exclusivamente o autismo. Bem interessante. Identifiquei que o meu filho tem características de uma criança dentro do aspecto autista. E agora, o que eu devo fazer? Você deve procurar um pediatra, pedir para que esse pediatra possa fazer as avaliações que são pertinentes à sua área de competência, e quem de fato diagnostica esse paciente é o neuro. Se for uma criança, é um neuropediatra, se for um adulto, é um neurologista. O psicólogo, ele pode elaborar um parecer dentro da sua área de conhecimento, mas precisa obrigatoriamente sinalizar que precisa de uma avaliação neurológica, neuropediatra, se referindo a crianças. Por quê? Muitos desses benefícios que a advogada sinalizou precisa estar documentado. Então, por exemplo, eu realizo alguns pareceres, né? Sinalizando as características dessa criança, o que tudo indica que ela está dentro do processo do aspecto autista. Mas, obrigatoriamente, claro, né, pelo ato médico no Brasil, o médico precisa laudar. Esse laudo precisa ser escrito por um médico, carimbado, devidamente assinado, em papel timbrado, tá? Salvo as exceções em laudos que estão agora com o avanço da tecnologia, que é o digital, que precisa estar em formato de QR Code. Mas todos os outros precisam devidamente estar carimbado, assinado, legível, sem rasura e com a identificação de onde foi laudado esse diagnóstico, para que possa ter acesso a todos esses direitos que a gente acabou de sinalizar. Eu gostaria só de fazer uma observação que todas as pessoas de dentro do aspecto autista que estejam dentro desse leque, seja de suporte nível 1, 2 ou 3, têm os mesmos direitos, tá? O que a gente leva em consideração do suporte nível 3 é porque são geralmente indivíduos mais comprometidos, que são indivíduos que vão ter muito mais dificuldade em acesso à escola, à universidade, a uma vida profissional. Possivelmente são indivíduos que têm algumas comorbidades, que têm outras interações de outros diagnósticos, e aí precisam tomar medicação e etc. Mas todas as pessoas de dentro do aspecto que estão neste leque estão amparados exatamente da mesma forma. O que a gente precisa, por exemplo, levar em consideração é quando se fala de escola, toda escola que tem uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência precisa ter um facilitador. Quando se trata de uma escola pública ou privada, esse neuro, esse psicólogo, o psicólogo faz um parecer, o neuro faz um laudo sinalizando a importância dessa criança ter um facilitador em sala de aula. E aí esse pai, essa mãe, esse responsável de apresentar para a escola, e a escola precisa garantir que dentro de sala de aula exista um facilitador.
Porque se nós formos parar para pensar quanto ao processo de melhoria, por exemplo, a gente precisa levar em consideração que grande parte das nossas escolas, as públicas especificamente, nós contamos com um professor e, salvo as exceções, um auxiliar. É humanamente impossível uma escola com 20, 30, 40 pessoas em sala de aula poder fazer um processo de educação inclusiva. Então, por isso que é tão importante que tenha esse facilitador em sala de aula para fazer o acompanhamento dessa criança, para estar aí alinhado de forma assertiva com esse professor que é responsável por essa sala, para adaptar esse material, tá? Para acompanhar, inclusive, existem algumas crianças, vamos falar sobre criança, que precisam ser acompanhadas para irem ao banheiro, né? Porque existem alguns autistas que não têm o senso do medo. Então, eles podem se colocar em risco se eles não estiverem devidamente acompanhados. Então, hoje, existe sim essa obrigatoriedade das escolas garantirem um facilitador se houverem até 3 crianças nessa sala de aula que tenha uma deficiência. Obrigatoriamente a escola pública ou privada precisam garantir essa possibilidade de inclusão. Eu acho muito lindo quando a gente fala da escola, da igreja, do cinema, por exemplo. Se nós formos parar para observar hoje, os cinemas já fazem sessões exclusivas para as pessoas do espectro autista. Meus filhos, inclusive, já participaram. Por quê? Porque alguns deles não conseguem ficar sentados por muito tempo, tem movimentos de estereotipia, eles correm, eles pulam, alguns fazem alguns barulhos específicos, né? Ou precisam levar algo que tem hiperfoco. Imagine seu filho tem hiperfoco numa panela de pressão e você levar essa panela de pressão para o cinema, porque essa panela de pressão que regula ele, caso ele se desorganize, se ele estiver num ambiente que estimule a questão auditiva dele, ele se sinta desconfortável. Eu acho que é interessante a gente também parar para pensar que quando a gente fala de pessoas com deficiência, de lembrar das prioridades, né? Hoje nós temos os guichês de prioridade, que tem 10, aí tem um que é prioridade, né? E a gente para pensar que todos eles precisam atender a prioridade. Que se tiver uma fila com 10 pessoas e um que é de prioridade e uma nas demais, essa pessoa com autismo, deficiente visual, auditivo, físico, ele pode ser atendido. E aí a gente traz muitas outras questões, como, por exemplo, a meia entrada, a meia passagem, quando a gente vai nos serviços de saúde, essa criança autista especificamente, ela não pode esperar muito tempo, porque se ela está com dor, ela não consegue sinalizar a intensidade dessa dor, ela não consegue ficar muito tempo para esperar numa fila de espera. Então, tem muitas informações que esse familiar, que esse cuidador precisa ter para que possa dar o suporte que é necessário para esses cidadãos. Outra coisa que é importante é, por exemplo, você fez uma pergunta para a nossa professora de Libras, referente ao que nós podemos parar para pensar quanto políticas públicas para trazer quanto processo de melhoria. E aí eu trago, essas famílias precisam de cuidado. Hoje a gente fala só do cuidado desse indivíduo que tem deficiência, mas muitos desses pais, dessas mães, desses avós, tios, padrinhos, vizinhos, que dão suporte, que assumiram essa responsabilidade, porque hoje nós temos histórias de crianças que foram abandonadas e que os vizinhos assumiram essa responsabilidade, porque vem a necessidade de cuidar dessa pessoa com dignidade. O que eu traria quanto políticas públicas é dar um suporte para essa família. Muitas vezes a família está adoecida, muitas vezes a família está em sofrimento. Por quê? Porque elas não sabem lidar, né? Outra coisa é acesso aos serviços, né? Hoje, até porque nós não temos grandes referências de centros, né, de clínicas, de escolas, de unidades de saúde, que sejam referências para tratar pessoas com deficiência, que precisa do psiquiatra, que precisa do psicólogo, que precisa do neuro, do fono, do TO, do fisioterapeuta, do educador físico, do musicoterapeuta, precisa do farmacêutico, precisa de um leque de profissionais que em muitos desses casos não tem para oferecer. Ou quando tem para oferecer, é um profissional para 500 pessoas. Ou é uma terapia a cada 20 ou 30 dias. É impossível se ter qualidade de tratamento quando se fala sobre isso.
Então, mãe, pai, cuidador, identifiquei que o meu filho tem uma deficiência, o que eu devo fazer? Procure um serviço médico especializado imediatamente, porque nem todo profissional de saúde está capacitado para identificar se aquela pessoa tem deficiência ou não, ou se tem autismo ou não, tá? Porque hoje nós podemos ter alguns profissionais que estão super avaliando, ou seja, igual virose. Olhou, todo mundo tem. E não é assim. Ou subavaliando, dizendo assim, nossa, mas não tem cara de autista. Existem outros critérios para se levar em consideração. Então, precisa num especialista, num profissional que, de fato, está capacitado para avaliar aquele indivíduo em suas complexidades para diagnosticar. E aí, a partir do diagnóstico, direcionar quais são os serviços que ele vai precisar ter um acompanhamento mais de perto, em tempo real. Perfeito. Obrigada, doutora Wellen. Vamos chegar ao fim. Carol, só uma informação. A Ananindeua oferece muito desses serviços, só que, como ela falou, é muito difícil o acesso por conta da demanda que é muito grande, tem sido muito grande. A quantidade de profissionais é muito pouca para a Pequena. quantidade de necessidade. E o particular fica muito caro. Muito fácil. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer professora Patrícia, Jeane, Eliene, Wellen, Henrique, e falar com você que o Partido Liberal tem o compromisso com a nossa família, com o nosso município, e que está preparando uma chapa de vereadores para agora, 2024, que qualquer um que esteja lá nos representando vai se preocupar em cuidar da nossa família, da sua família e de todo o nosso município. Nós temos compromisso com a pauta do autismo, de deficiências, de crianças, de jovens, e vamos sim fazer a diferença na política do município de Ananindeua. Boa noite, agradecer vocês que estão aí. Não esquece de curtir e compartilhar nossa live. Até a próxima. Tchau, tchau.